Muito boa tarde a todos. Confio que aqueles que estão do outro lado do ecrã que me possam ver e ouvir-me bem. Lamento que não vos possa ver, mas sei que estão aí e que as tecnologias vão estar do nosso lado para nos podermos comunicar e poder transmitirmos as vossas inquietações e perguntas. Este ano de 2020 vai fechar com uma concentração de dióxido de carbono que, no mínimo, no verão, esteve acima de 411 partes por milhão. Agora começa a subir até alcançar um novo máximo no fim do inverno, que vai chegar à volta de 420 partes por milhão. Meteorologicamente, 2020 vai ser o segundo ano mais quente desde que temos registros. Com diferença de 2016, o ano mais elevado ou de mais calor, devido a um fenómeno denominado El Niño, os registros deste ano não têm nenhuma estranheza face a El Niño. 2020 vai ser o segundo ano com menos gelo no Ártico e o quarto com menos espessura na capa de gelo. O nível do mar continua a subir, situando-se a cada ano um pouco acima do nível anterior e, infelizmente, neste momento estamos à volta de 4,8 milímetros de aumento anual de nível no mar e não há sinais de que vá diminuir. Isto para dizer que o clima da Terra está a aquecer, o gelo está a derreter, o nível do mar está a aumentar. Tudo isto devido à ação do homem, do ser humano, que desencadeou uma mudança, uma alteração climática que, desde há uns anos, sabemos que é ciência, não há dúvida nenhuma acerca da natureza desta alteração e é uma alteração que provocamos nós ao queimar combustíveis fósseis e mais além do que a Terra e o oceano podem absorver. E assim muitos gases de efeito de estufa concentram-se na atmosfera e aquecemos. O aquecimento da Terra leva a aumentos noutros fenómenos meteorológicos, nomeadamente do que conhecemos eventos extremos. Sabemos que muitos desses eventos extremos ou extremados, como chuvas torrenciais, no ano passado tínhamos precisamente umas chuvas torrenciais em Espanha fortíssimas, com inundações, com cheias, momentos de calor, seca, aumenta. Tudo isso e outros fatores, como os incêndios florestais, estão a mudar, nomeadamente a ocorrência de incêndios de grande porte que quebram tudo o que até agora conhecíamos. Foi o que aconteceu na Austrália, no nosso inverno, para eles verão, e no que aconteceu na Califórnia. Os cientistas questionam-se e perguntamos-nos de que forma estes eventos extremos têm a ver com a alteração do clima. E para responder, são feitos exercícios denominados de atribuição, para tentar saber se a alteração do clima é responsável de que estes eventos façam mudar o clima. E de todos os eventos, 2/3 partes constatou-se que a alteração climática torna isto tudo mais frequente ou severa e assim, certamente, o aquecimento global já influi nesse clima extremo que causa os maiores impactos sobre a população e sistemas naturais. Ainda mais. Por vezes, estes exercícios de atribuição dizem que alguns destes episódios extremos não se podiam pensar no clima de toda a vida, como tem sido temperatura extrema ou extremada na Sibéria, ou a vaga de calor que houve em 2018. Por outras palavras, em alguns lugares, este novo clima já está a manifestar-se da forma mais terrível, com extremos que não conhecíamos. Assim, cada governo tenta mitigar estas questões. Sabemos que o povo, e saudamos que o povo americano tenha votado outra coisa e que o novo governo volte ao Acordo de Paris. E sabemos que o clima no passado não vai voltar. Isto significa que só nos cabe planear o futuro, a pensar nem olhar para trás, não, mas sim no clima que vem, que há de vir. Isto leva a rever o nosso planeamento, baseando-nos no clima futuro. A adaptação, por isso, é urgente.
não pode ficar à espera, não podemos ficar à espera a deter o aquecimento, porque até isso chegar vão acontecer muitas coisas. E para nos falar da adaptação no contexto dos nossos dois países irmãos, contamos com um painel com grandes especialistas, Gerardo Brito, investigador do Conselho Superior de Investigações Científicas de Madrid. Depois, Ricardo Trigo, professor da Universidade de Lisboa, que vai falar de secas. Ana Maria Vicedo, professora da Universidade de Berna, mas espanhola, e que nos vai falar das vagas de calor, e José Manuel Pereira, professor também da Universidade de Lisboa, que nos vai falar de incêndios florestais. Antes de dar-lhes a palavra, vamos primeiro cumprimentar o Jorge Navacerrada, que nos vai dar instruções técnicas. Jorge, tem a palavra. Vamos partilhar uma ferramenta que é a que nos vai servir para interagir e participar ao longo desta sessão. Estamos online, acima de 38 pessoas estamos. Não vamos utilizar o chat do Zoom, mas sim que vamos propor-vos esta aplicação denominada Slido para que possam interagir e colocar as perguntas que considerarem interessantes para os oradores deste painel. Vou partilhar o link através do chat para que possam entrar nesta ferramenta do Slido. E se querem fazê-lo através de telemóvel, em vez de computador, poderão fazê-lo, incluindo no vosso pesquisador Slido ou Slido, e vai-vos pedir um código. E o código é ADAPTES 8. Esta é a sessão 8 da conferência ADAPTES. E a direção web é slido.com, slido.com. Quando se entrarem online, podem colocar perguntas para os oradores e, para além destas perguntas, podem dar likes, gosto, não gosto, like ou não, para outras pessoas, e vai haver um ranking para que nos ajude a escolher as perguntas de mais interesse para vocês, para poder colocá-las aos oradores no final da sua intervenção e da sua apresentação. Para além disso, queremos iniciar este painel da tarde com alguma pergunta para sabermos quem estamos, quem somos. Então, gostávamos de saber, por um lado, de onde é que vocês estão a ligar? Qual é a vossa cidade, autarquia, cidade? De onde são? E para isso, estão online e se estão no Slido, desde a website ou do telemóvel, digam de onde são, por favor. Respondam a esta pergunta e deem-nos esta primeira informação sobre qual é a vossa região ou cidade. Verificamos aqui já as respostas de várias pessoas. Já temos 30 pessoas que estão a responder. Destaca Lisboa, como Madrid, Valência, Sevilha, Bilbao e muitas outras cidades. Aveiro, aí está, Évora, Santiago do Chile, do outro lado do Atlântico, Torres Vedras, Mourão, Narón, Castellón de la Plana, Santiago, Somiedo, Mourão, Gran Canária, Villanueva de la Cañada, Viseu, muitas cidades, Santa Maria da Feira, Póvoa do Varzim, Somiedo. Com mais tempo, veríamos que muitos mais lugares, mas dá uma grande ideia da nossa geografia, de onde nos estão a ouvir. Também gostávamos de vos perguntar qual é o vosso setor profissional, a que é que se dedicam, qual é o vosso setor, para orientar os oradores, sabendo se pertencem à administração pública, ao governo, administração pública, funcionários, ou organizações sociais, ambientais. Queremos conhecer o vosso setor profissional. Verifica-se que, em primeiro lugar, a administração pública, com 38%, 39%, vai
consoante forem respondendo, vai mudando. E, por outro lado, em segundo lugar, no patamar, neste topo, está a Universidade ou Centro de Investigação. Uma de cada três pessoas estão ligadas à Universidade ou Centros de Investigação. 11% setor privado. Também se verifica 8% a organizações sociais ou ambientais e 7% que não se registram em nenhuma das outras categorias. Esta é a informação que nos estão a passar. A grande maioria, a administração pública, com 43%, uma terceira parte de universidade aos centros de investigação, 10% do setor privado, 8% de organizações sociais ou ambientais e outros com 6%. Ótimo. Obrigado. Não esqueçam este link, fiquem com ele aí ao pé, porque vai ser proveitoso para depois, para as perguntas do debate. Se as quiserem dirigir as perguntas a um orador concreto, ponham primeiro o nome do orador. Por exemplo, se querem dirigir uma pergunta ao Gerardo, escrevam primeiro Gerardo e assim, com os 4 oradores com que vamos contar hoje à tarde. E com isso, confio que nos façam chegar as vossas ideias, questões e que depois vamos responder consoante o interesse da maioria. Com isto, volto a ter a palavra o José Manuel para continuar. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Bom, realmente a tecnologia ajuda e muito. Sabemos onde estão, já conhecemos aquilo que vos pode interessar. Então, continuemos com o nosso programa, o nosso painel, e tem a palavra Gerardo de Benito, o Benito, que nos vai referir as inovações e como nos podemos adaptar. Gerardo, sua é a palavra. Muito boa tarde, cumprimento em português e em espanhol, cumprimento a todos os participantes deste painel, deste seminário. Nesta apresentação vou vou dar uma vista de olhos sobre os efeitos da alteração climática a nível de cheias e vai tentar lançar ideias que se possam implementar como aquelas medidas vencedoras para essa adaptação à alteração climática. A minha apresentação vai consistir em 3 blocos. Primeiro, vou-me referir às observações, evidências que já temos dessa alteração a nível de cheias, tendo em consideração o clima. No segundo bloco vou abordar uma série de dados sobre futuras projeções ou projeções futuras, ou seja, o que nos dizem os modelos sobre como vai mudar o clima e o tempo. E na terceira parte da minha apresentação vou apresentar uma série de sugestões face a esta adaptação à alteração climática. Em vários trabalhos e estudos, manifestou-se nas últimas décadas sobre eventos climáticos adversos que se atribuíam a esta mudança, a esta alteração de clima. É como está nestas gráficas que indica esses danos económicos, esses eventos por circunstâncias extremas, no caso da Europa, a partir do ano 1990 até 2015, e cada vez vão sendo mais numerosas estes eventos. No entanto, estes dados compilam a tendência total sobre o risco, onde tanto influi os perigos, que dependem diretamente do clima, através de grandes chuvas, precipitações intensas que levam a grandes caudais de água, mas também influenciam noutros aspectos importantes, como é a exposição e a vulnerabilidade, que dependem de aspectos tais como socioeconómico, o aumento da demografia da população humana ou o crescimento económico, que de certa forma permitem que, em algumas regiões próximas de rios, sejam ocupadas por atividades e bens humanos. Um exemplo sobre aumento da exposição e a vulnerabilidade dos diversos espaços e regiões aparece no ecrã. E é o rio Antas, em Almeria, quase na Foz, já do estuário próximo da chegada ao Mediterrâneo. Na foto da esquerda corresponde a 1956, na qual praticamente a atividade humana
em áreas inundáveis eram limitada essa presença humana. Mas em 2011 as coisas mudaram, as circunstâncias ficaram alteradas com a construção de urbanizações e condomínios e lotes e núcleos urbanos que ocupam essa área de inundação. Desde a década de 80 tem ido acontecendo uma série de eventos, de problemas, de desastres, que antigamente quase que não significava dano algum e que agora causa prejuízos importantes e que foi registado em todo o tipo de estatísticas. E já referindo-me a aspectos que têm a ver realmente com o clima e nessa parte de observações, neste status, neste slide, estão as alterações observadas em chuvas máximas diárias com períodos de retorno em 20 anos num trabalho publicado por Acero e colaboradores, onde aparece registro desde 1950. Verifica-se que nos meses de inverno há um aumento deste tipo de chuva forte na área mediterrânica, uma diminuição na parte sul, onde não, quase que nada mudou, nada se alterou na parte central da Península Ibérica e aumenta algo na parte de trás dos montes. Na parte de baixo, outono, outra estação típica de cheias, e verifica-se que, da mesma forma, aumentaram a chuva neste período de retorno na área do que se denomina Levante e Múrcia, em Espanha, que também vai um pouco para a zona do Alentejo, na parte central mantém-se na mesma e diminui no norte peninsular. Continuando com as observações, quando se analisam os caudais máximos a nível natural, não há muita estação, porque quase todos os rios foram alterados, mas onde existe, patenteia-se que há um maior número de estações, há uma redução dos caudais máximos, onde se observa uma tendência a aumentar. Uma questão interessante é que há uns anos em que se quebrou a tendência destes caudais em regime natural, onde se destaca a década dos anos 70. No capítulo de projeções, vou começar com este trabalho de Gary Rui Mediero, onde se analisam as mudanças e as predições máximas diárias com prognósticos de downstream dinâmico da base de dados Eurocordex, com 14 modelos que correspondem à Eurocordex, que neste caso referem-se ao período à volta de 100 anos, no período de retorno, com um período de entre 1941 e 2070, e nestes dois mapas mostram-se as mudanças nas linhas médias. À esquerda estão as mudanças e alterações para RCP 4.5, que é um aumento de 2 graus, e o RCP 8.5, que espelha um aumento, uma elevação de aproximadamente 4 graus. As áreas mais afetadas com o aumento deste período de chuva extremo ou máximas diárias é a Bacia do Douro, o norte da península e também as regiões da Catalunha e oeste da Bacia do Ebro. Por seu lado, as bacias do sul, do Guadalquivir, etc., os dados não são tão concluintes e espelham uma diminuição de chuvas máximas. Isto despassado para caudais é mais complexo. Foram feitos alguns estudos como este que aqui mostro, utilizando e empregando também os modelos da Eurocordex. É um trabalho feito por Alfieri e outros, e colaboradores, que foi o que se corresponde com a Península Ibérica e onde se empregou o modelo hidrológico Liflut. Verifica-se igualmente que este modelo demonstra que para finais do século XXI as áreas afetadas com aumentos em caudais também serão as bacias do norte da Península Ibérica, Minho, Galiza, Cantábrico e também este leste, ou noroeste, Catalunha, e nas bacias do Douro e do Ebro os dados não são tão concluintes, mesmo que espelhem que podiam aumentar, em alguns casos, à volta de 20%. O caso é que, despassar esta informação
de feitio ou cariz regional para pontos concretos apresenta complexidades, pelo menos com os métodos e metodologias que temos até à data. De facto, esta complexidade torna difícil que se possam empreender e desenvolver trabalhos como exige a Diretiva Quadro da União Europeia de recomendações, onde devem estar espelhados as simulações, as mudanças, etc., de estudos, e são áreas de risco potencial. E com a expectativa e o desejo de poder desenvolver uma metodologia, foram feitos uns trabalhos encarregues por parte do Ministério, que em Espanha é o de Transição Ecológica, onde se tentava determinar quais podiam ser as alterações relativamente à alteração climática para um período de 100 anos. E nestes estudos, que foram aplicados para 5 regiões concretas, trabalhou um grupo, uma equipa multidisciplinar. A metodologia foi a seguinte: foi empregue o cenário de emissões de RCP 8.5, ou seja, de 4 graus, bem como os modelos Eurocordex e para o período temporário de 41-70. Também se fez a comparativa do período histórico de controlo, ou seja, 1971-2000, face à projeção futura, ao planeamento futuro, empregando o método Delta, que é um método que permite calcular a percentagem de alteração, e esta percentagem de alteração é aplicado ao clima observado, e a partir desta aplicação, ou deste estudo, após aplicar esta alteração, utiliza-se um gerador hidrometeorológico para conseguir uma série longa de até 1000 anos. Esta informação é incorporada a um modelo hidrológico distribuído, foi emprego um modelo distribuído denominado TETIS, e a partir de aí conseguem-se caudais instantâneos diários, onde se continua a calcular o caudal de período de retorno de 100 anos, que é introduzido no modelo hidráulico, o IBER, um modelo bidimensional, e a partir daí conseguimos a análise de envolventes e meios da área de estudo. Não posso contar tudo, como podem chegar à conclusão pela falta de tempo, mas a incerteza destes modelos era importante face às precipitações máximas diárias, às chuvas. E tendo em conta os modelos da Eurocord, e que se podia trespassar a hora de obter as precipitações, as chuvas diárias máximas do período de retorno de 100 anos, vê-se aqui que há uma grande diferenciação e que se podiam depois passar para um modelo hidrológico, também com uma grande variabilidade de caudais potenciais para esse período de retorno, e que, a fim de contas, leva ou torna difícil poder compilar estes mapas ou mapeamentos de perigosidade e de desastres naturais. Este seria um exemplo de uma destas áreas que corresponde ao rio Célia, a amarelo, as áreas que em condições de alteração climática podem aumentar a sua extensão, alargam. E referir também que dos 5 casos ou exemplos de estudo, em 2 deles, com independência do modelo empregue, houve um aumento das regiões ou áreas ou zonas de caudais, e noutros 3, em função do modelo empregue, obtinha-se ou seja um aumento ou diminuição ou redução da extensão das áreas de inundação ou de cheia. Chegados a este ponto, a pergunta seria: qual a magnitude à qual nos temos de adaptar? Quão de anómalo nos temos de adaptar? E aí há contribuição de ideias
porque é o seguinte: enquanto não tivermos mais certezas dos caudais, empregar uma série de estudos pormenorizados ou do passado ou modelos em situações de aquecimento como este que temos atualmente, verifica-se que rios que por vezes causam cheias no noroeste da Península Ibérica, neste caso em 1936, em Zamora, o Rio Douro, e agora as situações atuais do lado direito, 2018, que causaram muitas cheias no Douro, Tejo ou Guadiana. E aqui, onde se patenteia o Rio Douro, podemos reconstruí-las a partir de marcas, sinais de inundação e cheias que correspondem a Zamora, à cidade de Zamora de 1886, que permite calcular as cheias máximas que se alcançaram e transpondo isto a um modelo hidráulico para as zonas que se poderiam inundar no presente. Da mesma forma, podemos empregar níveis obtidos de sedimentos, neste caso das arribas do Douro, com as profundidades de água que tínhamos no passado e obter pormenores como este que aqui está, onde podemos verificar que zonas se ficariam mais afetadas ou com mais cheia. Já para concluir, vou enumerar as principais medidas de adaptação. Por um lado, é importante gerar conhecimento de inundações máximas para determinar aspectos que têm a ver com magnitudes. A partir daí, podemos polir ou analisar as reduções do pico de crescidas, tendo em conta também aumentar os níveis de proteção perante cheias, ou seja, a vulnerabilidade, e poderemos diminuir a vulnerabilidade com novas leis de construção civil e relocalização ou de atividades humanas que vão para outros espaços. E muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Gerardo. Deixaste-nos aí já um slide que realmente dá genica, não? Ou motiva. Passamos então ao seguinte orador. Ricardo Trigo é professor da Universidade de Lisboa e vai-nos apresentar o assunto de... Eu vou-vos falar de algumas secas que foram particularmente importantes nas últimas décadas e que já traduzem o facto de estarmos crescentemente sob a influência das alterações climáticas. Nesse sentido, começo pela mãe de todas as secas do último século, e que é a seca de 2004-2005, que afetou todo o ano hidrológico e que, como podem ver aqui, implicou valores abaixo de 40% daquilo que é expectável em grande parte do sul da Península Ibérica, tanto de Portugal como de Espanha. Esta seca, na verdade, correspondeu à seca mais intensa em 150 anos, com dados registados em estações meteorológicas, como seja o caso de Lisboa ou de Madrid. E teve, como é natural, enormes impactos tanto na produção agrícola como na produção de energia hídrica. Poucos anos depois, já em 2011-2012, voltou-se a verificar uma grande seca em toda a Península Ibérica e, nesta altura, em colaboração com vários colegas de Espanha e do Reino Unido, acabámos por pôr em perspectiva para os dados que temos do último século da Península Ibérica a sequência de todos a evolução dos anos hidrológicos, que é o que podemos ver aqui neste gráfico, entre setembro e julho, e a cores podemos verificar aqueles que são os 3 anos mais secos alguma vez observados, correspondendo a 2004-2005, que eu referi anteriormente, 2011-2012, a segunda seca mais importante, e 98-99. Este estudo foi publicado em 2013, mas se o pudéssemos updatar com os dados mais recentes, muito provavelmente alguns dos últimos anos, nomeadamente 2017, estaria também neste cluster de anos mais secos. Isto é típico de uma situação em que as alterações climáticas já começam a contribuir para a maior frequência de fenómenos extremos, neste caso de secas. Eu não vou falar de todos os impactos, apenas referir um caso ao outro. Este gráfico que podem ver aqui
é o da produção para Portugal e para Espanha, tanto do trigo como da cevada, e verificamos que as séries temporais normalizadas, tendo em conta as diferentes áreas ocupadas, apresentam quedas substanciais tanto durante o ano 2005 como durante o ano 2012. E também já fizemos essa análise, por exemplo, a produção de energia hídrica em Portugal e Espanha, que é muito importante para minimizarmos as emissões de carbono por via das centrais a carvão, fuel óleo ou a gás. A produção de energia hídrica também teve baixas muito acentuadas nesta altura. Ora, dos vários exemplos e índices que temos para calcular as secas, há dois muito utilizados nas últimas décadas, o Standardized Precipitation Index, e que só depende da precipitação, e o equivalente que também entra com o efeito da evapotranspiração. Neste artigo, liderado pelo Sérgio Vicente Serrano, de Zaragoza, mostramos que há uma diminuição em toda a Península Ibérica desde os anos 60, mas a tendência para secas é mais perceptível quando se utiliza o índice que tem em conta a evapotranspiração do que unicamente um índice que só utiliza a precipitação. Ou seja, a evapotranspiração, que é dependente do aumento da temperatura, tem vindo a aumentar de uma forma que torna as secas mais frequentes nas últimas décadas. Não tanto pela diminuição da precipitação, mas muito pelo aumento da frequência de fenómenos extremos de calor e pelo simples aumento da temperatura média global. É interessante verificarmos que há uma relação muito forte entre a aridez e o aumento da frequência de secas e o consequente número de ondas de calor. Se olharmos para este gráfico, que à esquerda tem o número de dias bastante quentes e à direita o número de noites bastante quentes, utilizando o tal índice que tem em conta a precipitação e a evaporação, verificamos que quando entramos no verão existe uma forte anticorrelação deste índice para 6 meses no mês de julho, portanto tem em consideração grande parte do inverno até ao início do verão, com a frequência de ondas de calor, pelo menos na parte diária. Todo o sul do Mediterrâneo, o norte aqui da África, apresentam valores de anticorrelação bastante elevados, ou seja, as secas potenciam as ondas de calor nos meses de verão. Isto é bastante importante porque cada vez mais sabemos que ondas de calor e fenómenos de seca estão de mãos dadas e não são fenómenos independentes. Mas então, à escala mediterrânica, como é que tem sido a variação da precipitação desde o início do século XX? Podemos verificar aqui que para este retângulo que incorpora todo o Mediterrâneo, há uma clara descenso da precipitação nestas últimas décadas, e o que se passa é que os modelos que o Gerardo referiu na comunicação anterior são incapazes de reproduzir este descenso da precipitação se utilizarem os gases de efeito estufa do início da Revolução Industrial. Só quando incorporamos os gases de efeito estufa efetivamente lançados para a atmosfera nos últimos 150 anos é que nós conseguimos reproduzir este gráfico que vocês estão a ver, que é a evolução da precipitação para o Mediterrâneo todo, tendo em conta modelos com base nos gases de efeito estufa efetivamente já lançados pelos humanos para a atmosfera. Se não incluímos os gases de efeito estufa, não conseguimos reproduzir este decréscimo da precipitação. Ora, os mesmos modelos, o que é que nos apontam para o futuro? Há 2 anos saiu um paper muito importante na Nature Climate Change e mostra que nas últimas décadas o aumento da temperatura que eu me refiro para o Mediterrâneo é já cerca de 25% superior ao aumento médio da temperatura à escala global.
E, portanto, esta tendência em que o Mediterrâneo é claramente um hotspot para alterações climáticas tem tendência a exacerbar no futuro. Além disso, verifica-se que para cada grau centígrado de aumento da temperatura, há uma tendência de diminuição de cerca de 4% da precipitação na zona do Mediterrâneo. Podem verificar neste gráfico que cada grau que passa na escala vertical há uma diminuição da percentagem de precipitação na escala horizontal. Ora, recentemente, há poucos meses, um grupo grande de autores, no qual me incluo, publicou um artigo de revisão muito importante que mostra precisamente o que é expectável em termos de variação da duração em meses por ano das secas nas próximas décadas. Aquilo que vem à esquerda é aquilo que é o período histórico, com cores azuis e, portanto, tipicamente temos 2 meses por ano de seca, e os modelos para a versão mais soft até à versão mais com maiores emissões de gases de efeito de estufa apresentam um aumento significativo, particularmente para a Península Ibérica, do número de meses em que é expectável esperarmos seca. Como veem, entre 31 e 60 do século XXI, um aumento para cerca de 5 meses e para o final do século, neste cenário mais gravoso, um aumento muito substancial. Mas mesmo em cenários não tão gravosos, há claramente um aumento da duração dessas secas. Esse resultado é passível de ser verificado através deste gráfico que mostra à esquerda o índice de precipitação standardizado a 6 meses, portanto, algo que tem em conta apenas os últimos 6 meses, ou este muito mais alongado, que tem em conta os últimos 4 anos. E aquilo que podemos verificar é um acordo entre todos os modelos utilizados para a obtenção dos cenários futuros, num futuro limitado por 1,5 graus, num futuro no painel do meio limitado por um aquecimento de 2 graus e no painel inferior por um aumento substancial até 4 graus. E aquilo que verificamos é que há um aumento, há uma tendência generalizada para termos secas mais extremas. O que são secas mais extremas? É quando o índice SPI está abaixo de menos 1,5, e esse aumento, com cores alaranjadas e avermelhadas, é maior para aumentos globais de temperatura maiores, naturalmente para 4 graus, e também para secas mais prolongadas. Portanto, se não houver um abatimento da quantidade de gases de efeito de estufa que vamos lançar na atmosfera, claramente vamos evoluir para uma situação bastante mais gravosa. E este é o meu último slide e mostra algumas das potenciais medidas adaptativas que devemos ter em conta, quer do lado esquerdo em termos de índices de seca que tenham em conta a componente climática do balanço de precipitação e evapotranspiração, quer no solo, tendo em conta a precipitação e a umidade do solo e aquilo que é demandado pela vegetação. À direita temos algumas das estratégias adaptativas das plantas que podem ser no sentido de aumentar a sua resiliência com maior capacidade de tolerância à desidratação ou, pelo contrário, favorecer a produtividade evitando a desidratação. E estes são os principais pontos que eu queria vos apresentar hoje e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Ricardo, por nos teres apresentado este panorama no qual já estamos inseridos, já estamos lá e que não vamos poder contornar. A seguir, vamos dar a palavra a Ana Maria Vicedo, que nos vai apresentar tudo o que tem a ver com vagas de calor e o seu efeito para a saúde humana.
Muito boa tarde a todos e muito obrigado, Zé Manuel, pelo convite para participar hoje neste painel. Para mim é uma honra poder participar e hoje vou-vos referir em que é que tem consistido o meu trabalho nos últimos 10 anos, que é sobre os efeitos do calor sobre a saúde humana, e vou tentar centrar-me nos efeitos atuais e futuros, os desafios, dando algumas pinceladas não só de catástrofe, mas também de oportunidades. Desta forma, estando hoje aqui, sinto-me como se estivesse em casa e não na Suíça. Sabemos que a alteração climática afeta-nos como seres humanos a muitos níveis, nomeadamente e diretamente sobre a nossa saúde, e consideramos que este é um problema de saúde pública. Um dos principais elementos é o calor. Hoje de manhã já se falou sobre isto e vou tentar dar uma visão um pouco diferente, mas quando nos referimos a calor, centramos-nos de uma forma genérica. Trata-se da exposição a temperaturas acima de um limiar, de um patamar determinado. Explicarei nas próximas diapositivas que este valor limiar é de grande importância, porque é uma forma de classificar essa exposição ou não ao calor. Há várias metodologias, a mais estendida é as temperaturas de mínima mortalidade, que está aqui, é a temperatura, o nível de temperatura ao qual se prevê que o risco de mortalidade é zero. A partir daí, interpreta-se que qualquer exposição acima desta temperatura é calor e há uma resposta fisiológica, que é o que se denomina como stress de calor, e há uma série de efeitos diretos de mortalidade por causas específicas e idas para o hospital, visitas de médico de atendimento primário ou ida para o centro de saúde por problemas vários. E há mais risco em população vulnerável, ou seja, pessoas idosas, crianças, mulheres grávidas, doentes crónicos e trabalhadores outdoor, ou seja, que trabalham no exterior e em ambientes de calor. O problema é que esta população tem menos capacidade para fazer face a este stress, não, de calor. E devemos tentar proteger estes grupos vulneráveis. E quando falamos de efeitos para a saúde, há uma série de consequências a curto, médio e longo prazo, como é saturação do sistema de saúde, colapso desse sistema de saúde, um elevado custo, problemas económicos, etc. Como dizia, devemos dar imagem de otimismo, mas sabemos que a alteração do clima tem um efeito pernicioso e pessimista, claro, para a saúde. E devemos publicar este estudo dentro em breve, mas dizemos que 50% da mortalidade associada ao calor nos últimos anos pode ser atribuída à alteração climática. E este é um estudo onde incluímos até 700 cidades por todo o mundo. E aqui estariam os resultados para Espanha e Portugal, que não estão aqui, mas que alcançam 70%. E continuamos com as más notícias. Infelizmente, os impactos que há atualmente face ao futuro serão ainda maiores e haverá regiões nas quais os impactos podem ser multiplicados vezes 10. Em Espanha e Portugal estaríamos aqui nesta parte do sul da Europa, ou seja, em baixo, no meio, com um cenário de emissões mais importantes, mais fortes, e este aumento de mortalidade atribuído ao calor pode aumentar de forma exponencial.
Por outro lado, sabemos também, ou tentou-se perceber, o que é que poderíamos fazer face a isto. E neste estudo, publicado por uns colegas de Astrom, que são uns colegas da Suécia, eles chegaram à conclusão de que deveríamos reduzir a nossa vulnerabilidade no futuro até 50% se, de alguma forma, queremos diminuir ou manter os impactos atuais sob condições climáticas de futuro que vão ser piores. Ou seja, basicamente o que dizem é que devemos tentar adaptar-nos ou diminuir estas exposições até 50%, fator de veras difícil, mas devemos trabalhar nessa linha. E falando agora de adaptação, de que maneira nos poderemos adaptar ou como poderemos definir isto? Sabemos que a adaptação é um processo de ajustamento ao presente e esperado também ao clima e seus efeitos. Em sistemas humanos, a adaptação tenta atenuar ou evitar prejuízos ou danos, não? Ou seja, uma aclimatação ou com comportamentos individuais, condições de saúde, fatores socioeconómicos, também têm em conta tudo isto, mas também a adaptação que se denomina baseada em intervenções estruturais, ou seja, políticas de saúde pública, ou nós como governantes podemos aplicar ou pôr em andamento. Por exemplo, políticas de saúde pública, como já referi, incluindo os sistemas de alerta e depois intervenções estruturais, como pode ser a cronificação. E vou referir-me agora aos principais desafios face à adaptação e que se devem ter em consideração para o futuro. Perante a pergunta, e volto às notícias, ou boas ou más notícias, nós adaptámos-nos ao calor, como hoje foi referido por Júlio Dias. Sim, é possível adaptar-nos, é possível. Uma adaptação parcial ao calor, porque o calor é uma grande carga de doenças, mas, de certa forma, dá-nos esperança para o futuro, que realmente no futuro consigamos adaptar-nos e diminuir riscos. Mas mais importante que isto é que não é tanto saber qual foi o fator ou fatores que conduziram para esta adaptação. Não. Talvez devemos olhar para trás, o que é que se passou, o que é que aconteceu. Não é a mesma coisa o risco que temos em Espanha ou Portugal ou que se tenha noutros países e chegar à conclusão a analisar o que é que nos faz ou torna uns e outros mais ou menos vulneráveis. Então, a nível de adaptação autónoma ou essa aclimatação, ou seja, somos nós, os seres humanos, os que de forma natural nos deveríamos adaptar ao meio, não? Mas, por outro lado, conhecemos que um elemento-chave para poder esbater um pouco estes efeitos perniciosos é o progressivo envelhecimento da população, porque a população humana é uma das principais populações vulneráveis. E se ficamos à espera que no futuro esse pool de vulneráveis se multiplique, porque há estas projeções, pois é previsível que haverá mais pessoas mais velhas no futuro e terá maior impacto. Aqui há resultados de um dos meus estudantes em Berna, no qual tentamos fazer uma estimativa desse envelhecimento na Suíça face às tendências de mortalidade associado ao calor. E o que se deparava é que antes, na década mais atual, podia-se diminuir até 21% se tivéssemos aplicado os riscos atuais, ou seja, o envelhecimento o que fez foi aumentar 20% mais o número de falecimentos atualmente. Por outro lado, uma das principais medidas ou ferramentas que temos em saúde pública são os sistemas de alerta por vagas de calor. Sabemos que, por exemplo, a vaga de 2003 comportou um antes e um depois. Isto é típico gráfico que mostro aos meus alunos e é uma série de tempo, um histórico de mortalidade diária, que é o que fazemos no nosso grupo, no país. E vê-se o efeito que teve essa vaga de calor
durante esse ano de 2003. Ou seja, patenteia de forma clara aquilo que significou. E a partir desta vaga de calor foram implementados sistemas de alerta naqueles países que tiveram mais calor esse ano. Recentemente verificou-se que após 2003 o risco de mortalidade em alguns países ou cidades que foram as mais afetadas, diminuiu. Foi o que aconteceu, que se passou. A linha vermelha foi a mortalidade antes do calor e a azul depois da vaga de calor. E, por exemplo, em Barcelona, caso prático, ou Paris, ou Atenas, ou Roma, diminuiu o risco de mortalidade. Aprendeu-se com essa vaga de calor. Então, o que se passa é que os sistemas estruturais de adaptação não são perfeitos. Temos um problema com o som, ao que parece que agora vamos recuperar. Basicamente o que dizia, estes sistemas de alerta têm de ser revistos. O que se verifica é que um elemento-chave é conhecer qual é o indicador, qual é a temperatura. Há países que empregam as temperaturas máximas, mínimas, outros o sistema index. Há um puzzle, digamos, de medidas estruturais, indicadores, mas as preparações agora, digamos, epidemiológicas, não têm os mesmos conceitos nem as mesmas pistas, digamos. E, por outro lado, está o valor limiar. Nesta análise, juntamente com os colegas dos Estados Unidos, verificou-se que uma grande carga de hospitalizações eram ainda por baixo do limiar. E como estabelecer um limiar? Porque há grande variação. Por exemplo, este resultado do CSIC de Barcelona, do Tobias, que é um colega meu, que está a ser visto, avaliou-se os valores limiares perante a mortalidade. E verifica-se que não é igual para todo o mundo. São necessários muitos estudos de país para país quase para saber qual é o mais apropriado. E há outro elemento principal que também é o planeamento e as medidas estruturais. Como podemos ver aqui neste mapa, vê-se como há uns rotes de aumento da mortalidade devido ao calor que se correspondem com as cidades do Reino Unido. E que, de certa forma, o que diz é que as cidades são esses pontos negros, digamos, de mortalidade também por aumento de calor. O que se verifica é que as cidades com um perfil mais urbano e mais desenvolvido são as que se associam com maior impacto face à mortalidade. E no seio das cidades há bairros que até podem estar mais afetados por esse calor, que se relaciona ou se prende com o conceito de ilha térmica, mas que também nos podem ajudar a perceber que, de certa forma, há população dentro das cidades mais vulneráveis do que outras. Por exemplo, a nível socioeconómico, infraestrutura da habitação, etc. E as medidas estruturais são um dos principais elementos que têm ajudado a nos adaptarmos é o ar-condicionado. Por exemplo, não? Aqui pode-se ver no Japão, por exemplo, o risco de mortalidade diminui porque se associa a um aumento de instalação de equipamentos de ar-condicionado. E outro elemento que está a ser testado no Reino Unido são os tetos brancos, ou seja, mais do que os tetos, são os telhados brancos, e que verifica-se que poder-se obter muitos benefícios com simplesmente pintando os telhados. O que quero dizer com tudo isto? Considero que a chave, para mim pessoalmente, considero que a chave está nas cidades. Atualmente, acima de 50% da população mundial mora ou vive nas cidades e para meados do século alcançará 70%. Um dos principais efeitos é o efeito de ilha térmica, ou seja, uma das principais medidas que devemos aplicar face a isto é um planeamento urbano sustentável, verde e acessível, que de certa forma, não tanto pelo facto de que mitiguemos essa ilha térmica, mas poderemos diminuir as desigualdades
a nível ambiental, para que as pessoas com menos recursos são as que mais expostas estão, ao fim e ao cabo, a este stress ambiental. E, finalmente, o que consideramos é que o papel-chave, se queremos vender todas estas políticas, são os Red Co-Benefits. Ou seja, nós quando planeamos esta série de medidas é para tentar vender isto dizendo que não são benefícios só a longo prazo, também a curto prazo. Por exemplo, introduzindo áreas verdes, manchas florestais, vias para bicicletas, ciclovias, tudo isto. E seria tudo isto. Obrigada. É o que tinha para contar. Obrigada. Zé Manuel, não ouvimos. Tem um microfone. Dizia que muito obrigado, Ana, por este olhar, onde todos estamos imbuídos e imersos, nomeadamente alguns que estamos já em idades críticas, como tu afirmavas. Por último, contamos com o professor José Miguel Pereira, do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, que nos vai apresentar e referir os incêndios, a metodologia sobre incêndios florestais, o que podemos fazer, e nos vai apresentar algum caso prático ou possibilidades para evitar os grandes incêndios. Obrigado. Gracias. Obrigado, José Manuel. Obrigado também pelo convite, pela oportunidade de participar neste encontro. E então, como o José Manuel começou por dizer, eu venho falar a minha apresentação é um pouco diferente das anteriores. Eu venho falar de um projeto concreto em execução no terreno, um exercício daquilo que se começa a chamar ecologia translacional. Também há quem chame ciência da implementação, ciência inspirada pelo uso, e o meu nome preferido, a minha designação preferida, que é de ecopracticologia. E então é disso que eu vos venho falar, de um projeto concreto que teve origem na sequência dos grandes incêndios de 2017 em Portugal, junho de 2017, e com diferença de poucos dias tivemos uma oferta de apoio financeiro para desenvolver um estudo piloto e tivemos um pedido de ajuda por parte de um conjunto de proprietários florestais que viviam numa área que foi muito afetada por um desses grandes incêndios. Estamos a falar de uma unidade administrativa abaixo do município, da freguesia, de uma freguesia com 10.000 hectares. E então, depois desse pedido de ajuda dos proprietários, depois de reunirmos com eles e conversar com eles, identificámos 3 grandes objetivos: reduzir a frequência de grandes incêndios, melhorar a segurança da população e melhorar a economia local. Também, obviamente, ambas estes 2.2 e 3, também com a redução da frequência de ocorrência de grandes incêndios. O sítio, a área de estudo é aqui no centro de Portugal, no município de Góis. É esta freguesia que tem 10.000 hectares. 10.000 hectares é a área da cidade de Lisboa. E então, como é que esta freguesia de Alvares ficou na situação vulnerável em que esteve e em que ainda está? Perdeu 75% da população desde 1960. Tinha 4.500 habitantes em 1960, tinha menos, em 1960 já tinha por volta dos 3.500, agora tem 450 habitantes. Metade da população, agora tem 800 habitantes, metade da população tem mais de 65 anos. Portanto, envelhecimento e perda de população.
um padrão drástico de alteração da ocupação do solo. Em 1910, a área florestal a verde eram pequenas manchas. Em 1960 tinha-se expandido muito e já ocupava ainda não metade da freguesia, mas já lá perto, e em 2015 mais de 90% da área da freguesia era ocupada por floresta. Portanto, passou de menos de 10% em 1910 para mais de 90% em 2015, muito baixa diversidade de espécies e baixa percentagem da área, de facto, de floresta gerida. 53% da floresta era eucaliptal, 30% pinhal. Em consequência destas alterações demográficas e do uso da terra, e durante o ano extremamente seco de 2017, a que o Ricardo Trigo já aqui fez menção, ocorreram 2 grandes incêndios que começaram quase simultaneamente na área. Está aqui de novo a freguesia. Dos 10.000 hectares da freguesia foram queimados 6.000. No total arderam aqui cerca de 40.000 hectares. Neste incêndio de Pedrógão Grande morreram 65 pessoas. No incêndio de Góis, felizmente, não houve morte. E aqui à esquerda têm o historial de ocorrência de incêndios na freguesia entre 1975 e 2017. Portanto, podem ver que há uma área não negligenciável da freguesia que num período de cerca de 40 anos houve áreas que foram queimadas até 6 vezes. Posso dizer-vos que nos últimos 40 anos a freguesia tem 10.000 hectares, nos últimos 40 anos arderam na freguesia 20.000 hectares. Perdeu o dobro da área da freguesia. E então, sempre em interação muito próxima com os proprietários, elaboramos uma estrutura de projetos para fazer um diagnóstico, tendo em conta o historial do fogo, a estrutura da paisagem e a ocupação da terra, as características sociodemográficas e a informação sobre estrutura da propriedade e gestão florestal. Posso dizer-vos também que temos mais de 3.000 proprietários e que o tamanho médio, a área média da propriedade é inferior a meio hectare. Tivemos de desenvolver um conjunto de metodologias específicas para o estudo e depois acabamos por produzir propostas e recomendações quanto a reordenamento da paisagem, dos padrões de uso da terra, segurança das populações e gestão florestal. Analisamos também a disponibilidade dos proprietários. A área é exclusivamente de propriedade privada, não há área pública, nem floresta, nem de outro tipo. E, portanto, fizemos inquéritos aos proprietários sobre a disponibilidade deles para adotarem recomendações quanto a práticas melhoradas de gestão da floresta. Também recomendações para a segurança da população e bens, para a produção florestal e para a mitigação do risco de incêndio, e tudo isto concluiu numa análise de custo-benefício destas recomendações. Fizemos uma proposta de modelo base de ocupação do espaço, com esta legenda que aqui vem, mantendo a vocação florestal principal, mas reduzindo a ocupação florestal de 90% para 70% da área. Propusemos a criação de uma rede de faixas de gestão de combustível, de fuel breaks, com 125 metros de largura, com o limite das bacias hidrográficas para conter a propagação de grandes incêndios, também gestão intensiva de combustíveis, redução de carga de combustível
em torno das povoações, a criação de algumas áreas de pastagem e diversificação da floresta. De seguida analisamos os impactos da construção dos fuel breaks, das faixas de gestão de combustível e da intensificação da gestão das áreas florestais, adotando mais medidas de desramação, de desbaste, de limpeza de combustíveis no subbosque, de utilização de densidades certas de arborização, e avaliamos segundo a dimensão de qual a extensão da rede de gestão de combustível, se mais limitada ou mais extensa, e qual o grau de intensificação da gestão florestal, desde nula a moderada e a elevada, na distribuição do tamanho dos incêndios na freguesia. E vê-se que, implementando medidas segundo estes dois eixos, se consegue uma redução substancial dos incêndios de muito grande e grande dimensão nestas duas cores. E vimos também a mesma análise, um pouco simplificada, a distribuição geográfica do perigo de incêndio, desde a situação atual à situação com maior rede de faixas de defesa da floresta e com maior intensificação da gestão florestal. Aqui um detalhe para as povoações, para o nível de risco das povoações. Sempre as mesmas medidas, com rede de faixas de gestão de combustível, gestão florestal mais intensa, e passamos de uma situação em que 50% das povoações das aldeias tinham risco de incêndio alto ou muito alto para cerca de 1/3. Fizemos questionários, foi um trabalho difícil, mas muito interessante, sobre a disponibilidade dos proprietários para aderirem aos compromissos de gestão, sob a forma de um contrato-programa, especificando níveis de pagamento, quanto é que receberiam por o compromisso de ceder até 30% da propriedade para ser retirada da produção florestal e ficar em faixa de proteção, ou assumirem um compromisso de limpeza da vegetação do mato, do matorral sob a floresta de 5 em 5 anos. E como podem ver, em função do nível de pagamento proposto em euros por hectare, aumenta a disponibilidade de adesão a ambos os tipos de medidas. Concluímos também que a maior parte dos proprietários que são ausentes, o que mais proprietários gostariam de fazer era delegar a gestão da sua propriedade numa associação de proprietários organizada para gerir a terra de uma maneira coordenada e em escala espacial larga. Depois fizemos o impacto, a análise de custo-benefício, lá está sempre das duas grandes medidas, da construção de fuel breaks, da intensificação da gestão florestal, mas também da redução dos custos das operações florestais, simplesmente pelo ganho de escala. Por em vez de cada proprietário andar a contratar serviços para trabalharem em meio hectare, haver uma associação que contratasse serviços para intervir em 50, 100, 200 hectares, e havia ganhos muito substanciais à escala da freguesia, com a possibilidade de duplicar ou triplicar os rendimentos num horizonte de 40 anos. Terminámos este trabalho há cerca de ano e meio, entretanto houve alguma desaceleração desta atividade, mas recentemente os proprietários voltaram a ficar mais ativos e a interessar-se pela transposição para o terreno das medidas que nós propusemos, que o estudo da equipa da Universidade de Lisboa propôs.
Entretanto, também na sequência dos grandes incêndios de 2017, o governo português está a propor uma série de medidas e a disponibilizar um conjunto importante de financiamentos no âmbito de um programa de transformação da paisagem. Finalmente perceberam que não é um problema principal de incendiários, nem de ataque ao fogo com meios aéreos, nem das obsessões do costume, que não haverá solução sem uma substancial transformação da paisagem. Um dos mecanismos de financiamento, uma das figuras de planeamento novas, é esta área integrada de gestão da paisagem. Os objetivos são obter escala espacial de intervenção e, portanto, contrariar a grande fragmentação e o pequeno valor económico das micro ou nanopropriedades, promover a gestão e a exploração comum do território, sobretudo em zonas de propriedade de minifúndio e com elevado risco de incêndio, orientado para comunidades locais concretas e, portanto, tudo isto é perfeito para esta nossa área de estudo. Estão disponibilizados ou começam a estar instrumentos financeiros que garantem rentabilidades previsíveis até a médio prazo e há apoio financeiro à constituição e ao funcionamento destas estruturas, das entidades, das associações de proprietários privados responsáveis por fazer a gestão do território à escala da paisagem mediante a celebração de contratos-programa. Não são financiamentos a fundo perdido, são verbas entregues contra o compromisso de execução de um conjunto de operações e de um conjunto de tarefas no terreno com as três grandes vertentes que eu falei no princípio. Proteção, redução do risco de incêndio à escala da paisagem, sobretudo com a redução da área de floresta e com a criação da rede de faixas de gestão de combustível, proteção das povoações com gestão intensiva em torno das povoações, com uma das componentes do financiamento destas áreas, que se chamam condomínios de aldeia, e finalmente com o assumir compromissos de intensificar a gestão florestal para aumentar a produtividade da floresta, de maneira a compensar ou até idealmente a sobrecompensar a retirada de produção dos 20%, portanto o abaixamento da área de floresta de 9.000 hectares para não mais de 7.000 hectares. Portanto, neste momento o que se passa, já foi celebrado, já foi assinado um compromisso, já foi criado um consórcio que está a organizar a candidatura a estes financiamentos e a elaboração dos planos de detalhe, dos planos de execução, de implementação no território dos resultados desta análise e do conjunto de medidas que foi proposto. Esse consórcio integra grandes empresas florestais, proprietários locais, proprietários privados de muito pequena e alguns de média escala, organizações ligadas ao turismo rural, organizações não governamentais de caráter ambiental como o World Wide Fund for Nature, portanto a universidade e portanto um consórcio grande e diversificado que irá executar, transpor para o terreno os resultados deste estudo. Não quisemos... José Miguel, disculpa, Sí, por José. favor, si puedes ir concluyendo. Miguel tem que concluir. Portanto, não começamos pela totalidade da área, começamos por uma área centrada na freguesia, com 1.255 hectares, que é muito representativa do todo e é onde, no começo do próximo ano, vamos começar o trabalho no terreno. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muchas gracias, José Miguel. Obrigado, Zé Miguel.
por nos apresentar esta perspectiva aplicada a como temos capacidades, contamos com elas e como poder fazer. A única coisa é que temos de começar a pensar, porque se nada fizermos e funciona o default, então virá a partir daí uma catástrofe, como os incêndios de 2017. Ora, muito bem. Restam-nos uns minutos para perguntas. Estava eu a ver as perguntas que estão a chegar e enquanto resumimos algumas, há um assunto transversal que me pareceu interessante e brevemente a ver quem é que quer responder. É o problema da incerteza, que em todas as apresentações tem estado aí. Ou seja, como gerir a incerteza para que não se transforme em inação. Ou seja, certo é que devemos agir, porque, tal como referiu a Ana Maria, em 2013 houve uma situação fora do que era habitual, fora do que seria razoável pensar e foi um desastre. E neste novo contexto devemos esperar aquilo que não se espera. E então não devemos esperar a ter todos os dados para poder agir. Quem é que quer responder ou quem é que quer pegar neste... Como gerir estas incertezas? Gerardo? Bom, talvez transmiti muita incerteza. A maior é que as cheias continuam a acontecer. Mas a nível mais científico seria até que ponto as cheias que acontecem se podem atribuir de forma explícita à alteração do clima? Pois aí não temos certezas ao todo, mas verificam-se as tendências nos registros e que há mudanças e alterações. Então, estas alterações também espelham a tendência para aquecer o planeta. Não significa que as cheias não voltem a acontecer, não. Agora, como a nível de gestão de cheias e inundações, como determinar a nível prático, ou seja, quais os caudais máximos que vão acontecer, vão ter retorno em 100 anos, 500 anos, talvez ainda não estejamos preparados para responder. E talvez aí precisamos de outras ideias, ou o que se denomina medidas vencedoras, a partir daquilo que já conhecemos, tentar aplicá-lo no planeamento territorial, mas certo é que as inundações, as cheias, vão aumentar. Agora, qual é o grau do tamanho, de magnitude com que vão aumentar os caudais no futuro? E enquanto esperamos que os modelos e que o pormenor destes modelos vá ganhando, precisamos de ferramentas, ao fim e ao cabo. O que denominamos medidas vencedoras, coisas que saibamos que nos vão ajudar a melhorar aquilo que já temos e esperemos aquilo que há de vir no futuro. Essa seria a ideia. Microfone, por favor, avisem o senhor. Como dizia, na medida em que os holandeses planearam as suas barreiras, digamos, conheciam o clima que tinham, mas claro, períodos de retorno a 10 mil anos e acrescentar um pouco mais. Essa seria uma medida win-win, mas claro, com custos altos. Se devemos começar a pensar em situações deste género, porque qualquer coisa que não se espera pode acontecer. Então, Ricardo, quer acrescentar alguma coisa? O que fazemos com as incertezas? Grande diferença entre ondas de calor e atribuição direta das alterações climáticas, que é muito forte. Nas ondas de calor, atualmente já cerca de 60% das ondas de calor, e como a Ana Maria mostrou, grande parte da mortalidade excessiva já é diretamente devido aos efeitos diretos das alterações climáticas recentes. Nas projeções para o futuro, temos incerteza de natureza muito distinta. Por um lado, os vários cenários possíveis,
e dos quais não sabemos nada se a humanidade vai por um RCP 2.5 ou por um RCP 6 ou 8, não é claro como é que vamos evoluir, mas por outro, se nos centrarmos num cenário mediano, 4.5 ou 6, e corrermos 20 modelos, obtemos muita variabilidade intermodelo e, mais grave, para as nossas latitudes, se corrermos um modelo único no mesmo cenário e corrermos esse modelo 50 vezes, obtemos coisas muito distintas para latitudes médias como a Europa Ocidental ou como a América do Norte. Do ponto de vista da precipitação, que é o fator limitante para as secas e, em parte, para as ondas de calor no Mediterrâneo e na Ibéria, é muito diferente os cenários mais secos e mais úmidos dentro do mesmo modelo. E, desse ponto de vista, eu acho que, ao contrário das ondas de calor e da mortalidade excessiva, que é relativamente fácil, nas secas é muito difícil sabermos como vamos evoluir nas próximas décadas. Bien. Ana María. Ana Maria, este assunto que colocaste também, as diferentes sensibilidades, quando dizemos no relatório de adaptação em Espanha, apresentado em 2005, tu referias antes o Júlio Dias, e nos primeiros estudos eram aqueles, não? Como a sensibilidade de Lisboa, da Operação de Lisboa, era diferente à sensibilidade de Madrid. E a adaptação, consoante o clima onde moras e onde vives, a sensibilidade é diferente. Isso é o que está a mudar? Porque está a mudar o clima? A nossa sensibilidade face ao calor muda? É uma coisa que lembro-me que já conversávamos sobre isto há uns anos e a pergunta continua a pairar. Devo dizer que não há uma resposta certa ou clara, porque, tal como demonstrei na minha apresentação, sabemos que há muitos fatores que jogam nisto e, consoante a localização geográfica ou cada país, verifica-se que cada fator tem uma forma diferente de se mostrar, não? Há uma adaptação fisiológica que é complicada, porque aí medir esse tipo de atenuação do perigo ou risco com estudos a nível populacional é difícil conhecer, ou seja, qual é a contribuição da adaptação. Claro, é difícil, mas por vezes também tentamos comparar essa temperatura de mínima mortalidade, que para nós é uma referência de medida para medir a vulnerabilidade, e mesmo no seio de um país é diferente. E, por outro lado, é difícil conhecer se essa variação da temperatura mínima é devido consoante as sensibilidades da população, que pode ser devido a outra série de fatores. Ao fim e ao cabo, isso vai continuar a estar aí. A meu ver, considero que não se trata tanto de pensarmos só em como se faz a adaptação fisiológica, porque pouca coisa podemos fazer. Onde se pode fazer em todo o resto de medidas, que tanto sejam os governos como os diferentes prestadores de ajudar na saúde pública, com sistemas de alerta, medições, que aí sim que temos um papel que também temos a jogar e que se pode medir e, com modelos experimentais. Agora, gostava de lançar uma pergunta ao Zé Miguel, porque ele escolheu o assunto e tu também falaste sobre a adaptação autónoma contra a adaptação verificada. Todos certamente podemos pensar que, fundamentalmente, se não adotarmos medidas planeadas em conjunto, dificilmente poderemos construir esses muros para impedir estas alterações. Há coisas que, de forma inevitável, têm de ser feitas de forma planeada. Mas Zé Miguel patenteou como, movidos pelo desastre, os indivíduos, as pessoas, os coletivos, uma comunidade, mobiliza-se de forma unida para
tirar partido, conseguir o melhor dos seus recursos. E isso é uma grande mensagem no sentido de verificar que há várias opções, várias escolhas e é preciso explorar todas e cada uma das opções, porque, Zé Miguel, a partir daí gostava que fosse um bocadinho mais além e saindo já dessas freguesias e das municipalidades ou autarquias, se pensamos isto como Portugal ou desde a Ibéria, no seu conjunto, o teu exemplo poderia ser transponível. Como vês isto? Acenda o microfone, por favor. Obrigado. Esta área que nós estamos a trabalhar é muito semelhante a outras áreas muito extensas do centro de Portugal, e não só do centro, e penso que também de algumas partes de Espanha, como por exemplo a Galiza, embora a Galiza tenha condições climáticas menos perigosas do ponto de vista dos incêndios. Mas eu penso que esta experiência pode ser extrapolada a uma escala mais larga. Agora, esta iniciativa local depende muito fortemente digamos, da adaptação planeada à escala nacional e proveniente, sobretudo, da administração pública e nem só portuguesa, não é? A administração pública portuguesa e europeia. Pelo menos. Eu acho que uma ferramenta absolutamente indispensável, quer para a intervenção a esta escala local, quer para conceber planos a outra escala mais extensa, é o conceito de gestão adaptativa. E que, portanto, é este casamento mais próximo, mais íntimo entre estudar e executar, entre fazer ciência e intervir no terreno, não é? E sob um pano de fundo que está tão dinâmico, temos que ter a flexibilidade da gestão adaptativa e a preocupação constante de aprender com cada ação que se toma, monitorizar os resultados do que se faz para incorporar na próxima iteração da execução no terreno. Porque as coisas estão a mudar e de maneira que, se nós somos rígidos a pensar e a planear, temos problemas sérios. Há um exemplo concreto que me anda a chamar a atenção, que é que nas últimas décadas em Portugal eu sempre pensei que a situação, o tipo de tempo, o weather type, mais preocupante do ponto de vista dos incêndios era o vento de leste ou de nordeste. E não me levem a mal, mas em Portugal há um ditado popular que é de Espanha: nem bom vento, nem bom casamento. Eu de casamentos não sei, mas os ventos no verão são de facto perigosos. Recentemente, o pior período, a maior área queimada de 2017, e depois disso já tivemos mais 1 ou 2 episódios, é com um regime completamente diferente, com ventos de sul desencadeados por tempestades tropicais, por depressões tropicais que se deslocam ao longo da nossa costa, e eu não sei se não se está ali a gerar um regime novo, que, por exemplo, toda a grande infraestruturação de faixas de contenção da propagação dos grandes incêndios desenhadas na paisagem, que elas foram concebidas, otimizadas para conter incêndios que vinham do leste, agora de repente podemos ter uma rotação de 90 graus. E se não estamos preparados para reagir rapidamente, temos problemas. Teu microfone, José Manuel. Que esto que dices... Isto que refere é isso, porque devemos esperar o que não se espera e de forma real estão a aparecer coisas que não se espera por elas. Tem a palavra agora os nossos participantes,
O Jorge está a dizer que há uma série de perguntas que... E vamos já com as perguntas. Respondam o mais breve possível para poder dar resposta a várias. Aqui o Gerardo tem uma para o Gerardo. Acha que as medidas são efetivas de infiltração e retenção? Sim, responde. É uma das muitas que se empregam em vários países. Dar espaço ao rio. E ao dar espaço ao rio, as cheias e enche-se, mas é bacia de inundação, infiltram e assim diminuem esse aluvião, essa enxurrada. Mas há vários anos foram construídos diques e presas e açudes, e ver quais dos açudes são necessários ou não, e no caso de não serem necessários, é preciso eliminá-los para conseguir estes resultados. Ricardo Trigo, outra pergunta para si. Afetadas pelas secas quando a agricultura deixar de ser viável. A questão fundamental é quando é que a agricultura deixa de ser viável. Como verificamos nas últimas décadas, mesmo as zonas mais secas e quentes do país, que é o Alentejo, passaram de uma certa forma a serem, do ponto de vista agrícola, mais viáveis do que eram no passado. O acesso à água, que é o fator limitante no sul da Ibéria, permitido através de grandes barragens em Portugal, como o Alqueva ou em Espanha, permite aviar este processo e, portanto, para já, eu acho que há uma certa capacidade de adaptação, utilizando as espécies mais adaptáveis para estes fins, mas a verdade é que nunca vimos tanto milho no Alentejo como recentemente, ou espécies que necessitam de mais de água do que era o verificado há uns anos. Portanto, há uma certa capacidade de adaptação, que me parece razoável se o cenário global for de 1,5 grau, 2 graus. Se formos para 3, 4 graus, eu acho que o coberto vegetal vai se transformar brutalmente em grande parte do sul da Ibéria e só vai mesmo dar para fazer aquilo que se faz bem em Portugal e Espanha, que é jogar futebol. Cuando hablas, hablando de cambio regional ou cambio global? Referes-te a mudança regional ou global? Porque já referiste que nós aquecemos mais do que a média, não? Estou a falar global. Global, muy bien. A ver, no hay una pregunta ahí, pero creo que es interesante. Há uma pergunta que também considero que é interessante. Referimos-nos à adaptação e um dos problemas mais importantes é a má adaptação. A Ana referiu um caso como que de forma autónoma as pessoas estão-se a adaptar, mas mal adaptando-se, com ar-condicionado, ou seja, pronto, estamos a dar de comer, alimentar a besta, não? Ou seja, não nos podemos adaptar com má adaptação, porque isso é tornar pior o problema. Então, como nos devemos adaptar ao calor sem ar-condicionado? Alguns exemplos deste, não é? O assunto dos telhados, e eu muitas vezes digo isto em público. Meus senhores arquitetos e das câmaras, quando plantem uma árvore, para além de que fique muito giro, pensem no problema que temos, porque árvorezinhas com flores, muito giro, mas que não cresce, então não dá para nada, nem serve para diminuir o calor. Sí, es un punto bastante crítico, digamos, aunque tiene un poco de controversia. É um ponto bastante crítico, mas controverso, onde estamos a analisar no início, por exemplo, os dados dos Estados Unidos da América, do Japão, é da década de 70, e desde essa época aumentou muito a prevalência e a utilização do ar-condicionado. Logicamente, na altura, durante este período, não existia outras medidas, porque primeiro o calor não comportava risco à partida. E também depende da zona geográfica onde vivamos, porque não é a mesma coisa viver em Espanha do que noutros países, onde o calor não é assim tão importante. Mas certo é que, ao fim e ao cabo, se tivemos ou queremos ser coerentes, no futuro também não é que possamos
prescindir do ar-condicionado, mas devemos encontrar alternativas mais verdes. Por exemplo, melhor isolamento nas casas, que é uma das prioridades, a nível de construção civil, de habitação, não só pelo calor, mas também pelo frio e por eficiência energética. Por exemplo, na Suíça, onde vivo agora, não se permite ter ar-condicionado nas casas, por lei. Não se permite, é proibido. Então, eu, como experiência própria, sei que na Suíça não é a mesma coisa que Espanha ou Portugal, mas faz e está calor no verão. Mas as casas estão preparadas para o frio e em áreas que querem ter muita entrada de luz, muito vidro. E no verão acaba por se criar uma estufa. E na Suíça está-se a analisar até que ponto este tipo de estruturas ou infraestrutura ou planeamento de construção de casas é sustentável face à alteração climática. Não é só o mais destruidor o frio, é o calor. Então, cada país deve analisar ou estudar em que momento se encontra, as variáveis, as etapas, as urgências que tem também, para conseguir alternativas que não sejam só baseados no ar-condicionado, mas outros fatores, e nomeadamente pensar em desenvolvimento tecnológico, novas energias renováveis, bons isolamentos, mais verde, produção ou diminuição de áreas com macadame ou betume, não é? Ou com asfalto. Zé Manuel, microfone. Dizia que a tecnologia talvez também nos ajude e com alguns materiais podemos também diminuir ou fazer diminuir a temperatura mesmo em épocas de calor. E confiamos que esses novos produtos ou materiais de construção civil não tenham um consumo de calor alto ou um consumo elétrico alto. O problema de tomar medidas é sempre o dinheiro. O dinheiro move tudo, não? E há uma pergunta para o Zé Miguel sobre o financiamento. Conte-nos, Zé Miguel, vocês conseguiram dinheiro, financiamento para a implementação do projeto, do seu projeto? Como é que estão as coisas? Como conseguir dinheiro para poder adaptar? Porque se não houver dinheiro, não se consegue fazer nada. Se não há dinheiro, não há música, dizem os de Viena. Ainda não pedimos o dinheiro para esta segunda fase. Acabamos de criar o consórcio que se vai candidatar. Sabemos que há dinheiro disponível e os organismos responsáveis e mesmo responsáveis governamentais disseram-nos que nós preenchemos todas as condições para a candidatura. E como vamos ser a primeira área integrada de gestão de paisagem em Portugal, em terrenos privados, e em Portugal 95% ou mais da floresta é privada, há um grande interesse por parte do Governo e da administração pública em mostrar que é possível alterar as coisas e executar uma operação deste tipo. Portanto, eu estou muito confiante de que vai haver dinheiro para fazer no terreno aquilo que nós propomos, porque vamos ser, de facto, a segunda área deste tipo, a primeira em terrenos privados. Se vai haver dinheiro para a 20ª ou para a 30ª... Bueno, dicen los chinos que para... Dizem os chineses que do que se trata é de dar o primeiro passinho, passinho a passo, a pouco e pouco. Ora, Jorge, como estamos de tempos? Já ultrapassámos o nosso tempo, então tem a palavra, Jorge. Referir que, para terminar este painel e para tentar compilar as vossas ideias e contribuições, se continuarem no Slido, aí podem ler uma série de perguntas
que vos queremos colocar, ou para encerrar este workshop, este painel, como conclusões para levar para casa? Que mensagens importantes para poder partilhar connosco com esta interação que nos proporciona o Slido? Para nós será um prazer o vosso contributo, a vossa também avaliação deste painel. O que é que acharam? O que é que consideram? Uns segundos para contribuírem com as vossas ideias e com a vossa avaliação. Vou partilhar o ecrã para conhecer a vossa opinião sobre como é que decorreu este painel. Grau de satisfação, pergunta. É elevado, estamos muito contentes de que assim seja. Na verdade é que nunca sabemos como é que, à distância, eu estou surpreso também, sabem, sobre os meios técnicos. É uma maravilha. Ontem estive todo o dia obcecado com a atividade. No fim da noite, em minha casa, dizia eu para a minha mulher, dá-me a sensação de ter estado fora de casa e estive permanentemente sentado numa cadeira, mas é uma espécie de teletransporte fantástico que, quando menos, nos permite não expor-nos ao vírus, este que ainda está connosco. Aqui no Slido podem ainda deixar as vossas contribuições, questões, opiniões. Mas temos de encerrar e terminar com o painel de hoje. Só um aviso, antes de nada, um alerta, vá. Há um espaço de interação agora, uns tempos, como um coffee break, como um encontro oficioso entre vocês, à vontade, em confiança, e entre alguns dos oradores. Vamos mudar de plataforma, está bem? Agora vamos passar para outra plataforma. Chama-se Spatial Chat, onde podem interagir tete a tete com boa parte dos oradores, que nos vamos reunir agora também convosco. Quem estiver ligado através do Slido, também fica aí o novo link para para que cliquem aí, carreguem aí e entram no novo espaço. É um café online, digamos assim, que vai estar em aberto durante 3/4 de hora, mais ou menos. Bom, é um café virtual, ótimo. O cafezinho, cada um em sua casa. Mas já aprendemos durante estes períodos em casa a partilhar jantares, cafés, tudo. E já para concluir e terminar esta sessão, isto manifesta várias coisas. E é que em poucos anos avançamos e muito no conhecimento. Há pouco tempo não tínhamos tanto conhecimento. Há 15 anos, quando fizemos o relatório de Espanha, conhecíamos como respondiam face às ondas de calor ou altas temperaturas. Só Lisboa, Madrid davam resposta, não? E conhecemos agora muito mais do clima, conhecemos mais do futuro, apesar das incertezas, porque incertezas vai continuar a haver. Mas também ficou patente que estas incertezas não podem ser uma barreira nem um muro para começar a agir. E agir pode ser em vários pontos, patamares, com esforços mais centralizados ou com dinheiro, porque sem dinheiro não é possível, mas a adaptação também se pode fazer a um nível mais humilde ou mais até individual. Ana Maria referia de adaptação até pessoal, e verificamos que pequenas comunidades e aldeias conseguem evitar a catástrofe. Isto é uma coisa que conhecemos pelos grandes desastres. O desastre às vezes pode-se antever, mas não se consegue antever. E devemos aproveitar aquilo que já sabemos
para não ter de ficar à espera a poder agir no futuro perante um desastre maior. Assim que mensagem para casa. Senhores, meus senhores, é preciso agir. O clima do passado não vai voltar. Não conhecemos qual vai ser o clima do futuro, mas devemos de agir com uma gestão de adaptação, aprendendo a pouco e pouco, fazendo coisas, mas é preciso começar a caminhar, pôr-se a andar, pés para andar. Não podemos ficar parados e que aconteça coisas indesejáveis. Já há muitos exemplos para não voltar a cair no mesmo erro. Senhores, saímos daqui com a ideia de que saibamos muito ou pouco, devemos mobilizar-nos. Muito obrigado. Confiamos ter sido de proveito para todos. Obrigado ao Jorge, a todos os organizadores, porque fizeram um magnífico trabalho e que conseguiram que nos juntássemos todos e que as distâncias não fossem tão grandes. Obrigado também a quem está desse outro lado por nos terem ajudado e obrigado, caros companheiros, colegas, oradores, por transmitirem aquilo que sabem para todos nós. Muito obrigado. Agradecem todos, em português e em espanhol.